Sejam bem-vindos. Começa agora mais um jogo económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Aí está o novo empréstimo obrigacionista da Benfica SAD, cujo objetivo, segundo a empresa que gera o futebol profissional das Águias, passa por reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista referente a 2020-2023, financiar a atividade corrente da SAD, bem como consolidar o passivo desta sociedade. Numa época em que a SAD fez 262 milhões de euros em vendas e garantiu quase 72 milhões de euros em prémios da UEFA, como é que se enquadram este tipo de operações? É um tema para debater na segunda parte deste jogo económico. Para já, duas boas-vindas, Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis, e partimos para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana e, Rodolfo, vamos começar pela venda de um clube mítico. A venda iminente. Assim é, Zé, iminente. Antes de mais cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno de Vinha. Falamos do Manchester United e dos 7 mil milhões de euros que a família Glazer, dona do clube inglês, está a pedir para a compra do Manchester United. O prazo termina esta sexta-feira às 23 horas. A família Glazer é proprietária do Manchester United desde maio de 2005, iniciou o processo de venda do clube em novembro do ano passado e as negociações ainda não chegaram a bom porto. Há dois candidatos nesta corrida inicial: o Sheikh Yassim do Qatar e o fundador e presidente do grupo Ineos, Jim Ratcliffe. Nas últimas semanas saiu de cena o empresário finlandês Thomas Liakos por considerar que este leilão ilícito está a tornar-se uma farsa e acusando de resto a família Glazer de que não está a respeitar o Manchester United. Independentemente daquilo que é o processo de venda de um dos clubes mais míticos do planeta, a verdade é que o Manchester United parece estar a recuperar a sua aura desportiva, pelo menos, e Nuno Vinha, começa precisamente por ti. Nós estamos a gravar uma quarta-feira, a venda, o processo de venda e de auscultação das propostas vai terminar na sexta-feira às 23, como referiu o Rodolfo. De facto, estamos aqui a falar de um clube que é um campeão de vendas, é de facto um sucesso em todo o mundo em termos daquilo que é a sua marca, e esse é um aspecto de facto absolutamente decisivo nestas contabilizações. A verdade é que ainda ninguém chegou ao número mágico dos 7 mil milhões de euros que a família Glazer pede para vender o clube. É verdade, em primeiro lugar, cumprimentar toda a gente, Jorge, Rodolfo, a ti, Zé Carlos, toda a gente. Bem, enfim, já vamos em salvo erro, mais de 170 dias desde que este negócio foi anunciado, e portanto, este para mim é a minha primeira nota de alguma surpresa. Geralmente estes negócios são anunciados e têm que ser feitos e concluídos rapidamente, até mesmo para, número um, não destruir valor, e dois, para também não criar, enfim, problemas de expectativas e problemas de desilusão ou expectativas goradas entre investidores e entre também os próprios adeptos. É obviamente uma matéria que tem algum impacto nos fãs, não pode deixar de ter impacto sobre a administração do clube, por sua vez vem aí por baixo como escadinha, mas não deixa de ter impacto na equipa técnica, não deixa de ter impacto nos jogadores, e acho que isto é uma daquelas coisas que, por muito que as pessoas pensem que não afeta quem está dentro do campo, enfim, o clube está à venda, há aqui um problema, toda a gente já percebeu que pode haver problemas por trás disto, e há uma pergunta que fica no ar quanto mais tempo passa. Esta é uma das coisas que tem as negociações longas, é o que é que os investidores estão a detectar nas contas do clube, ou o que é que os investidores estão a detectar dentro da própria estrutura, que está ou a levantar dúvidas ou está a levá-los a não pagar o preço que é exigido inicialmente. Ou baixar o preço, não é? A levantar. Estas coisas um bocadinho, enfim, um bocadinho mal comparado, é um bocado como a TAP também, não é? É um bocado como a TAP. Quando se abre esta caixa para que os investidores possam olhar para ver o que é que lá está dentro, ou as coisas decorrem com alguma velocidade também,
ou quanto mais tempo passa, mais dúvidas que surgem entre todas as partes envolvidas. E por isso é que a primeira nota que eu dava era esta minha estranheza pelo facto de ter sido anunciado, salvo erro, em novembro, esta intenção, e 170 dias, ou quase 170 dias depois, ainda não há uma conclusão viável para este negócio. Será que vai chegar a bom porto? Talvez, mas alguém vai ter que ceder um bocadinho e alguém vai ter que perder a face, por outro lado. Certo, Jorge, e é a família Glazer provavelmente que vai ter que ceder se quiser ver livre do United. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, Zé, ao Nuno e ao Rodolfo, e a todos os que nos estão a seguir. Eu acho que, em primeiro lugar, deixar uma nota que me parece relevante, é que as gestões americanas nos clubes da Premier League não têm dado grande resultado. Se olharmos para o United e para o Chelsea, a verdade é que o próprio United este ano já venceu a Carabao Cup, mas está muito longe do United, que somava títulos atrás Ganha o nome por todo o mundo, não é? e que sobretudo, exatamente, e que sobretudo a partir da década de 90 se tornou um dos grandes clubes ingleses da história do futebol inglês. Claramente há aqui uma discrepância entre aquilo que é o valor que o mercado entende que vale o clube e aquilo que pretendem os detentores do clube. Estamos a falar de um negócio de 7 mil milhões de euros, não deixa de ser curioso. Está envolvido mais um fundo do Qatar e um outro investidor inglês que, ao que tudo indica e ao que tem vindo a ser noticiado, é adepto do United e, portanto, acredito que seja também um ato de um adepto querer salvar o próprio clube. Embora, como dizias, é claramente uma das principais marcas desportivas ao nível global, tem ativos de enorme valor e, portanto, o Nuno tem razão. Alguma coisa se passa, das duas uma, ou nas contas ou na estrutura, para que aqueles que são os interessados, um deles já desistiu da corrida e os outros dois não chegam ao valor que é pretendido pelos irmãos Glazer. E, portanto, é um bocadinho o mercado a definir aquilo qual é que é efetivamente o valor. Mas há aqui duas dúvidas, Jorge. Uma é se os Glazers ficam com alguma parte minoritária ou não, ou se é uma venda completa ou uma venda da totalidade. E outra questão que está aqui em causa é que, pelo menos pelo que foi anunciado inicialmente pelos Glazers, a necessidade era de cumprir o plano de investimentos de longo prazo do clube, ou seja, aquilo que toda a gente está farto de falar, que é a remodelação do Old Trafford. E neste caso, até o próprio Cristiano Ronaldo falou da forma como os equipamentos desportivos do clube até estão atualizados. Mas enfim, não me meto mais nisso, não sabemos qual é que são os contornos do negócio, não é? Sim, agora não deixa de ser estranho, porque havendo essas condições e nós conhecendo ou vendo de fora, enquanto adeptos de futebol, uma das principais marcas desportivas ao nível global ter tão poucos interessados e os interessados não quererem chegar ao valor do leilão 170 dias depois, ou mais de 170 dias depois, porque o leilão foi mais ou menos na altura em que o Cristiano Ronaldo dá aquela entrevista polémica e acaba por depois consumar a sua rescisão com o clube. Ele que falava precisamente dessas situações, das questões de infraestruturas e de condições de treino, etc., por aí fora. Claramente é um clube que vai precisar de investimento ao nível das suas estruturas, uma remodelação no plantel, na minha opinião, e isso carece de investimento e podem, eventualmente, aqueles que se propõem a comprar o clube não estar disponíveis para fazer um investimento dessa ordem, ou como dizia o Nuno, os irmãos Glazer quererem ficar com uma parte da estrutura acionista do clube. Rodolfo, e por falar em investimento, vamos falar de leões. Falamos aqui de uma verdadeira quadratura que envolve Rafael Leão, o AC Milan, o Sporting e o Lille. Isto porque o Sporting pretende receber 45 milhões de euros por parte de Rafael Leão. Mas vamos por partes. A direção do Milan já terá chegado finalmente a acordo com Rafael Leão para a renovação do atual contrato com o Internacional Português, que termina na próxima época e que com o novo vínculo irá prolongar-se até junho de 2028. A imprensa italiana adianta que o Milan quer fechar esta renovação nos próximos dias, haja ou não entendimento com o Sporting Clube, com quem Rafael Leão mantém este diferendo. Do lado do Lille, o clube francês já se disponibilizou a pagar
uma indenização de 22 milhões de euros ao Sporting como resultado da rescisão de Rafael Leão na sequência da invasão da Academia de Alcochete em 2018. Contudo, o Sporting entende que tem direito a receber os 45 milhões de euros que estavam na cláusula de contrato de rescisão de Rafael Leão em 2018 e como tal já avançou com um recurso para a FIFA para receber esse valor. E de facto temos aqui uma quadratura, como referiu o Rodolfo. Jorge, esta é de facto uma novela que provavelmente não irá terminar tão cedo. Sim, e obviamente que para o Sporting era fundamental poder ser ressarcido deste montante. A primeira nota é que a FIFA já deu razão ao Sporting e a própria Justiça Desportiva deu razão ao Sporting que tem que ser indenizado pela rescisão sem justa causa do próprio jogador. Há no meio disto tudo um enorme beneficiado, que acabou por ser o Lille, que contratou a custo zero um dos grandes talentos da sua geração do futebol português. É bom notar também que apesar de toda a instabilidade que se vivia no clube na altura, a comissão de gestão, liderada por Sousa Sintra, tentou ainda chegar a acordo com o jogador e com o pai do jogador, alegadamente esteve muito perto, fazendo na altura um significativo esforço financeiro, e não havia dúvidas que era claramente da sua geração, e estamos a falar de uma geração que foi campeã nacional de júniores, grande parte deles passaram pelo plantel principal do Sporting, e o Rafael Leão era claramente o grande talento dessa geração formada na Academia Cristiano Ronaldo, e o Sporting acabou por ser, por um lado, o grande prejudicado. Não deixa de ser curioso que o Rafael Leão tenha colocado ao próprio Milan tantas reticências para renovar, ele que foi o clube que o fez brilhar ao mais alto nível, apesar da sua passagem feliz pelo Lille, foi em Milão que encontrou um clube e um espaço para poder demonstrar todo o seu talento e qualidade. E como dizia, o Sporting é o grande prejudicado em tudo isto. O Lille foi o grande beneficiado porque adquiriu o passe de um jogador a custo zero, acabando por rentabilizar esse ativo, valorizar e fazer um encaixe financeiro significativo ao final de sensivelmente uma temporada apenas, e portanto acho que vai ter que haver um acordo tripartido entre Milan, Lille e Sporting. Alegadamente o Lille já se disponibilizou a pagar uma parte da verba. Eu acho que o Milan terá que encontrar aqui uma forma de ajudar Rafael Leão, porque obviamente os custos não são imputados ao Lille, são imputados a Rafael Leão. E portanto acho que o Sporting deve ir até às últimas consequências por uma questão em que foi claramente prejudicado e deve ser ressarcido e indenizado por este processo. Nuno, e será importante que este processo de facto fique fechado, até para que o jogador se liberte também desse peso? Bem, do lado do Sporting, não é com certeza o estado de espírito do jogador que o Sporting tem em mente. O Sporting sente-se prejudicado nesta questão, foi a tribunal, se o tribunal lhe der razão, força. A minha consideração sobre isto é que não deixa de ser um prémio menor. Número um, isto ainda é resultado daqueles incidentes violentos na academia do Sporting, naquela malfadada época em que houve um ataque contra os jogadores, contra a equipa técnica, contra elementos técnicos, em que, enfim, alguns indivíduos, quer dizer, entraram pela academia do Sporting e fizeram um estrago enorme que ainda hoje está a sentir, e isto é uma consequência disso. Nós não nos podemos esquecer do seguinte: isto será sempre um pequeno reboçado para o Sporting comparado com aquilo que seria uma venda do Rafael Leão. O Rafael Leão hoje é um jogador, nós não sabemos como é que seria no Sporting, mas é um jogador hoje com um valor de mercado em volta em torno dos 80 milhões de euros. E, portanto, o Sporting conseguir, se tem esse direito de conseguir 45 milhões, é um ótimo, obviamente, é um ótimo, como é que eu ia dizer, uma ótima ressalva, digamos assim, mas não é aquilo que poderia ter feito com um negócio em grande, com um jogador que se poderia valorizar em grande na equipa do Sporting, depois de ter feito render desportivamente também a equipa. Mas, Nuno, só dar esta nota, é que no meio disto tudo, depois de eleito Frederico Varandas, foi a única situação que acabou por ficar pendente e sem qualquer tipo de solução. Outros casos, como Gelson, Rui Patrício, William Carvalho, acabou por haver acordos com os clubes
que os contrataram nessa Claro, altura, claro. acabou por ser ressarcido de uma parte do valor de mercado que esses jogadores tinham na altura. A verdade é que com o Rafael Leão foi o único caso onde não houve qualquer espécie de acordo, nem com o Lille, nem com o jogador, e portanto o Sporting foi claramente muito prejudicado. Muito bem. Bem, enfim, Avançamos. quando se chega aí, vai-se para tribunal, seja aquilo que o juiz decidir. Rodolfo, avançamos rapidamente para o terceiro número, depois tem que dar apenas 30 segundos ao Nuno e ao Jorge para análise. Falamos de 2025. É precisamente o ano em que a UEFA admite prolongar os jogos da Liga dos Campeões, fazê-los viajar até aos Estados Unidos. Porquê 2025? Porque é o ano que marca a entrada em vigor do novo modelo da Liga dos Campeões, e esta é uma possibilidade que já foi admitida pelo próprio presidente da UEFA, Alexander Seferin, pelo facto de considerar que o soccer nos Estados Unidos está a ganhar grande relevância e dimensão, e como tal esta possibilidade de levar os jogos da Liga dos Campeões até ao mercado dos Estados Unidos está em cima da mesa. Portanto, à semelhança do que acontece, por exemplo, com a NBA, onde muitos portugueses ficam até largas horas da madrugada a assistir aos jogos, a partir de 2025 poderemos ter este cenário nos encontros da Liga dos Campeões. Nuno, vamos ter uma Liga dos Campeões em modo NBA, muito rapidamente, só para terminarmos. Acho muito bem, já era a altura dos americanos terem direito a futebol como deve ser e de primeiríssima qualidade, e provavelmente no território deles. Eles têm lá uma coisa que eles chamam de futebol, mas não é bem a mesma coisa, até é jogada praticamente só com as mãos, portanto já é a altura deles perceberem o que é verdadeira técnica de jogar futebol, ou jogar com uma bola com os pés. Portanto, Jorge, para faz todo terminar. o sentido. Eu discordo do Nuno, acho uma aberração, tal e qual como acho uma aberração a Supertaça de Espanha, a Supertaça de Itália serem na Arábia, no Qatar, porque acho que o futebol tem que ser para os adeptos, e tinha que ser para os adeptos do futebol europeu e não para os adeptos do futebol americano, embora entenda que em termos de Novos mercados, novas receitas, novos mercados, novas receitas, enfim. mercado gigantesco como é o dos Estados Unidos, obviamente que em termos financeiros se compreende. Valores mais altos se levantam. Rodolfo, voltas para a semana Bastante. com mais números neste hat-trick. Na segunda parte vamos falar da nova emissão obrigacionista da Benfica SAD. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A Benfica SAD lançou um novo empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros, apesar de ter feito esta época quase 262 milhões de euros em vendas e ter garantido quase 72 milhões de euros em prémios da UEFA. Nesta edição vamos analisar esta emissão da Benfica SAD e perceber que dinâmicas têm estes instrumentos de financiamento. Começo precisamente pelo Jorge Faria de Sousa. Jorge, temos aqui um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros. Há um ano a Benfica SAD efetuou também uma operação semelhante que teve depois um aumento de capital de 40 para 60 milhões de euros. Como é que vês esta operação, tendo em conta todos estes valores de que falámos na introdução? Ainda faz sentido esta emissão de empréstimos obrigacionistas por parte das SADs? Bem, efetivamente não deixa de ser estranho e de merecer uma reflexão, porque efetivamente estamos a falar de uma época onde o Benfica fez encaixes financeiros, fruto sobretudo de duas transferências, Darwin Núñez e também do Enzo Fernandes. Estamos a falar de dois encaixes gigantes, só aí tem praticamente 200 milhões de euros, fora as outras transferências de menor valor. Além disso, foi o clube que mais amealhou em termos de prémios da sua participação na Liga dos Campeões. Agora, como sabemos, este tipo de instrumentos permitem às SADs ter liquidez, no fundo, no curto prazo. E pode ser também uma questão muito vocacionada para questões mais de tesouraria e não tanto de médio e longo prazo. Agora, acho que merece uma reflexão quando olhamos para estas receitas extraordinárias, porque no fundo quando olhamos para aquilo que é orçado para cada época nos clubes, as verbas da Liga dos Campeões e as transferências, sobretudo deste valor, são verbas sempre extraordinárias.
havendo encaixes tão elevados numa época desportiva, a verdade é que não deixa de merecer uma reflexão o porquê deste empréstimo obrigacionista, e portanto parece-me que pode levar Rui Costa a ter que dar explicações, pelo menos aos acionistas da SAD. Os motivos avançados pela Benfica SAD, precisamente no prospecto que acompanhava esta emissão, são, na tua opinião, válidos? Estamos a falar de financiamento da atividade corrente da Benfica SAD, a consolidação do passivo também da sociedade e o reembolso total, reembolso parcial do empréstimo obrigacionista referente a Aí é que está. 2023. Aí é que está, exato, é revirar a dívida antiga, mas pronto. Jorge, Mas a pergunta é para o Jorge, não é? era para o Jorge para depois passar para. Está bem, força Jorge. Não me parece, vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer, porque estamos a falar de um pagamento parcial. E se é verdade que o último empréstimo obrigacionista tinha como meta os 40 e foram 60, vai haver um pagamento parcial, e eu julgo que isto tem muito que ver com aquilo que dizia. E por isso é que eu referi que deveria haver uma reflexão sobre isto, e mais explicações provavelmente pela SAD aos adeptos e sócios do clube em causa, porque estamos a falar de provavelmente um empréstimo obrigacionista que visa ter uma maior disponibilidade de tesouraria e para despesas de curto prazo. E parece-me que esses serão os objetivos principais quando olhamos para aquilo que tinha sido já um empréstimo obrigacionista recentemente, em 2020, de 60 milhões de euros. Nuno, de facto estes instrumentos têm-se tornado recorrentes nas SADs do futebol português, sobretudo quando se fecharam as portas dos bancos a financiamento, e eram situações nem sempre muito transparentes, daí que existiu este separar de águas. O Benfica, um ano depois, volta ao mercado com esta emissão obrigacionista. Como é que visto os propósitos deste lançamento? Duas reflexões. Em primeiro lugar, quando o Jorge diz que o Benfica está a fazer bons negócios, é verdade, tem feito bons negócios, isso significa que está a gerar, e o que significa que pode atrair investidores precisamente porque está a gerar. Ou seja, é uma boa altura eventualmente até para pedir dinheiro emprestado, uma vez que, aos olhos dos investidores e dos pequenos obrigacionistas, neste caso, enfim, o clube é visto como uma entidade que gera dinheiro suficiente para eventualmente pagar os vários cupões. Primeiro ponto. Segundo ponto, como dizia um primeiro-ministro em Portugal, um antigo primeiro-ministro em Portugal, as dívidas não se acabam com elas, gerem-se, não é? E, portanto, se o Benfica está a gerir a sua dívida antiga, renovando essa dívida antiga por dívida mais recente, enfim, é um instrumento que tem à sua disposição. O momento parece ser desportivamente forte para o Benfica, financeiramente o Benfica parece estar a dar alguma mostra de algum músculo, digamos assim, de capacidade de gerar dinheiro, e portanto este é um momento que pode ser visto pelos administradores financeiros do clube como um bom momento para ir revirar uma dívida antiga e financiar-se nos mercados. Agora, o que é que o Benfica devia fazer? É que na verdade eu não sei qual é que é o rácio de dívida do Benfica, eu não sei qual é que é a dívida total acumulada do Benfica. A única coisa que eu sei é que entre os três grandes, o Benfica, que tem aqui como uma das coisas que vem no prospecto, a diminuição do passivo, é, entre os três grandes, o único clube que tem menos passivo do que tem ativo, o que significa que é o único clube dos três grandes que não está tecnicamente em falência. E, portanto, estes passos, não sei nas contas do clube como é que vão refletir-se e qual é que é exatamente a estratégia de Rui Costa e de Domingos Soares de Oliveira neste caso. Mas no momento não me parece um mau momento, tendo em conta o cenário e o contexto desportivo em que o Benfica está, com uma boa performance, prestes, digamos assim, tudo depende dele para ser campeão este ano, e é capaz de ter, neste caso, uma procura por esta emissão muito superior àquilo que vai ser a oferta. Portanto, pode não parecer um mau momento. Paga mais que os certificados da Forro. Era precisamente esse Mais que os certificados da Forro. Era precisamente Exatamente. esse que eu ia lançar o rap. Mas com significativamente maior risco, atenção. Atenção. E eu não sei quais é que são as condições. Eu não sei se alguém subscrever estas obrigações, dentro de quanto tempo é que pode levantar o dinheiro que lá pôs. Portanto, os certificados da Forro até o momento têm sido um instrumento ao qual os pequenos aforradores em Portugal se têm virado
para usarem e para colocarem o seu dinheiro que se ficar numa conta bancária lá parado, sim, meus caros amigos, vão perder entre 7% a 10% todos os anos só por causa da inflação. Mas pronto. Mas esta é uma reflexão interessante, numa altura em que temos, como vocês os dois referiram, e bem, os certificados da Forra a ganhar aqui uma expressão enorme Porque é o único, entre aspas, porque é a única dinheiro coisa que que pode. o forrador pode. Exatamente. Acreditas que o lançamento deste tipo de emissões obrigacionistas também veio um bocadinho ao encontro daquilo que são as preocupações das pessoas, no sentido de saber onde é que poderão investir e aqui, neste caso, investir com o coração, uma vez que há muito de clubístico este tipo de investimento? Eu acho que não. Acho que o clube precisa deste dinheiro para alguma coisa, precisa de revirar, como se chama, revirar a palha, precisa de revirar as suas próprias dívidas antigas, provavelmente, precisa de se financiar no curto prazo para algum projeto e não está a pensar nisso. As pessoas têm vários instrumentos à sua disposição, têm os certificados da Forro, têm PPRs, enfim, têm várias carteiras de investimento associadas também a isso. Enfim, nem todas têm tão pouco risco como os certificados da Forro, por isso é que estes têm sido um êxito, e sobretudo também acontece no momento em que os bancos não estão a remunerar com juros aquilo que são os depósitos. Enfim, e portanto isso é um problema dos bancos, é uma decisão deles. No nosso entender já deveriam estar a subir esses juros sobre os depósitos, mas enfim, é uma decisão de mercado e ninguém os pode obrigar a subir as taxas de juros nos depósitos. Portanto, os certificados da Forro têm sido um sucesso até o momento. Agora, não me parece que o Benfica esteja a pensar naquilo que são as opções das pessoas quando faz esta emissão. Mas não deixa de ser curioso, eu há bocado dizia que a última emissão tinha sido em 2020, mas não foi em 2022, a tal dos que eram 40 e foram 60 milhões, e na altura o Benfica pagava 4,6, agora propõe-se a pagar 5,75 e, portanto, para se financiar vai pagar mais. E por isso é que acho que o Nuno e aquilo que eu dizia, parece que temos alguma razão, é claramente para pagar, para gerir a dívida e provavelmente libertar algum capital para despesas de curto prazo. E de facto estes 5,75 é a taxa, como o Jorge referia, é uma taxa de facto muito elevada, é a melhor taxa dos últimos 10 anos. De facto existe aqui um esforço do Benfica para tentar compensar da melhor forma quem fizer este investimento, não é, Jorge? Sim, sem dúvida. Acaba por ir ao encontro daquilo que eu dizia. Se pagava 4,6 há cerca de um ano, agora vai pagar 5,75. E eu acho que, obviamente, muitos adeptos, e é bom recordar, o Sporting, noutras circunstâncias, no último empréstimo obrigacionista que fez, também houve muitos adeptos, no fundo, a subscreverem essas obrigações. O último empréstimo obrigacionista do Benfica também teve sucesso, e daí terem passado de 40 para 60 milhões de euros, e portanto, claramente, o Benfica prevê conseguir fazer aqui este encaixe de 40 milhões de euros e acaba por ser um bom investimento para quem o faz. Estamos a falar de uma taxa de 5,75, é sempre um bom negócio. E temos aqui uma outra questão, se me permites em 30 segundos, José Carlos, Sim, à vontade. é reparar como nós estamos longe da Operação Coração e da Missão Pavilhão. Eu ainda sou desse tempo, lembro-me disso perfeitamente, dessa famigerada Operação Coração. Neste momento os clubes financiam-se no mercado com alguma transparência e têm capacidade de o fazer. E isso é uma coisa que nós temos também que, pelo menos, enaltecer, porque sempre era muito mais transparente do que aquelas operações que se faziam há 2 dezenas de anos, neste caso há 2 dezenas de anos em que havia esta coisa. E há outra questão, que é, há pouco o Jorge falava nas vendas. Nós não nos podemos esquecer que a maior venda do Benfica este ano vai ser paga em prestações ao longo de vários tempos, que são os supostos 60 milhões, 70 milhões pelo Enzo Fernandes. Portanto, esse dinheiro não está imediatamente disponível, portanto, não pode ser contabilizado já para aquilo que o Benfica precisa já. E por isso é obrigado a ir ao mercado, e falo de uma forma transparente, com a informação prestada à CMVM, e é graças a estas obrigações, já agora, a estes empréstimos obrigacionistas, que o Benfica, em muitos casos, é obrigadinho, muito obrigado, a pôr a informação disponível e ser claramente transparente com o regulador do mercado. É por causa deste trabalho. Por isso é que estes prospectos têm que existir. Numa altura em que, aliás, segundo consta, está a decorrer a auditoria prometida por Rui Costa. A tal auditoria forense.
Esta emissão começou no dia 2, irá estender-se até dia 12 e o Benfica tem até dia 10 para estender o montante da emissão. Acredita, Jorge, que poderá ser estendido, que poderá haver aqui uma grande procura, ou vai, se calhar, depender aqui de outros fatores externos? Desportivamente, obviamente, apesar do sucesso que teve na Liga dos Campeões, é bom recordar que o Benfica não esteve na Final Four da Taça da Liga, já foi eliminado da Taça de Portugal e tem 2 finais pela frente. E eu digo 2 finais porque joga com o Braga e joga com o Sporting, apesar de ter uma vantagem de 4 pontos. E portanto, quando o Nuno diz que é uma época de sucesso, veremos depois destes 2 jogos. Porque efetivamente, acho que houve, já eram considerados o Arsenal cá do sítio, ou o Nápoles cá do sítio, e a verdade é que tem 2 finais e 2 jogos extremamente difíceis, porque independentemente dos momentos, a verdade é que Roger Schmidt não venceu, aliás, em todos os jogos, com Sporting, Braga e Porto, venceu apenas um. E tem 2 jogos agora pela frente. Mas foi com o Porto no Dragão e isso deu-lhe alguma vantagem. Mas depois, naquela que era a primeira final, perdeu. Certo? Perdeu numa competição a eliminar com o Braga, perdeu 3 A única coisa que eu estou a dizer em relação a sucesso é que não há sucesso desportivo ainda, pode nem sequer haver. O que eu estava a falar é daquilo que é a imagem de saúde financeira e de alguma capacidade. E é para isso que os investidores olham, não é necessariamente para o título A ou o título B, se chegou mais longe ou menos longe. Só a carreira na Liga dos Campeões é um fator que leva os investidores a dizerem que o Benfica é capaz de gerar receita. E gerar receita, que se veja, digamos, a receita forte. Mas Sim. veremos se isso traduz em títulos ou não. Qual é a tua previsão relativamente a este possível aumento do montante? Acho que provavelmente, tal como aconteceu com a anterior, eles vão aumentar. Vão aumentar. E eu há pouco tempo li que o saldo vivo da anterior emissão já está em 50 milhões de euros, portanto, o que significa que teve que ser aumentado também. E temos pouquíssimo tempo, mais ou menos 1 minuto a cada um, para falarmos daquilo que aí vem em termos de desportivos, e nós falamos muitas vezes aqui no Jogo Económico do ponto de vista financeiro dos clubes, mas também temos aqui algum tempo para falar do que é o panorama desportivo, que naturalmente não pode estar desassociado dos temas que trazemos aqui todas as semanas, e começo precisamente por ti, Jorge. Vem um jogo absolutamente decisivo, podemos dizer assim, a recepção do Sport Lisboa e Benfica ao Braga, o Braga que também está a fazer um grande campeonato, na luta claramente ainda pelo segundo lugar, que não é de sumenos, é um lugar de puramente direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O que é que poderá dar esta partida, no teu entender? Olha, em primeiro lugar, não deixa de ser engraçado, numa semana marcada por um combate entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que Braga e Benfica se defrontem. Marcelo, que é adepto do Braga, António Costa, que até faz parte de comissões de honra e fez parte de comissões de honra de Luís Filipe Vieira, é adepto do Benfica. Não sei se vão estar lado a lado na Pode ser que tribuna. sirva se calhar vão estar na tribuna. Lado a lado, era interessante. Bola a unir políticos desavindos, provavelmente. Agora, um bocadinho mais a sério, acho que para o Braga é uma final, embora o Braga não tenha pressão, porque o Braga não era candidato ao título, mas a verdade é que se o Braga vencer na Luz, acaba por entrar na luta pelo título e fica praticamente, fica em excelente posição para tentar conquistar esse título inédito. Para o Benfica, qualquer um dos cenários que não seja a vitória, parece-me pode ter as contas mais difíceis, porque como sabemos, dos 3, ou seja, de Braga, Porto e Benfica, que podem ainda vencer o título, parece-me claramente que o Sporting está fora dessa luta. O que tem o pior calendário, na minha opinião, é o Benfica, porque ainda tem, além deste jogo com o Braga, tem ainda uma deslocação a Portimão, que normalmente não é fácil, e tem uma ida ao Alvalade. E portanto, o Benfica vencendo, acho que acaba por encomendar as faixas. Não vencendo, vai ficar numa situação mais difícil e pode
e pode atravessar aqui uma época, por isso é que eu dizia, pode atravessar aqui uma época com sucesso na Liga dos Campeões, mas sem nenhum título ao nível interno, e portanto este é claramente o jogo do título. Já foi importante o jogo entre Benfica e Futebol Clube do Porto, mas este com o Braga, olhando à curta distância que estamos da meta, é claramente o jogo do título e é uma final para ambas as equipas. Nuno, uma frase para fechar, para irmos para as escolhas. Jorge, o Sporting não tem o acesso ao título mais complicado, está mesmo impossível, e não sou eu que o digo, é matemática. Matematicamente o Sporting está mesmo afastado do título este ano. Acho que muito se fala da pressão de quem vai à frente. Bem, a pressão de quem vai com 4 pontos à frente não é nada comparada com a pressão de quem está com 4 pontos atrás. E geralmente nestas alturas toda a gente fala só da pressão de quem vai à frente. O Sporting ganhou 5-0 ao Sporting de Braga para a Liga, em Alvalade. E quando toda a gente pensava que o Sporting de Braga vinha para Alvalade para discutir o resultado. Portanto, é assim, como é que nós sabemos? Não há 2 jogos iguais, o Braga vai entrar destemido, com certeza que sim, tem excelentes jogadores, claro que sim, mas o Benfica também tem os seus argumentos e vai ter 60 e tal mil adeptos na Luz, não representou nada contra o Porto, pode ser que represente agora contra o Braga, como sendo um elemento adicional para dar força à equipa. E sim, concordo com o Jorge, se ganhar, tem o caminho mais facilitado, mas até ao fim nunca se sabe. Muito bem, vamos seguir para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira e última parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começamos precisamente pelo protagonista do Nuno Vinha. Nuno, Belenenses. É o Belenenses. O Belenenses, o histórico, não é aquele com os nomes esquisitos, é mesmo o Belenenses a sério, aquele que tem a cruz de Cristo na camisola, um histórico de Lisboa, que tanto carinho, por quem alguns adeptos de Lisboa têm, tanto carinho tem. Está a 3 pontos, pode ascender à segunda liga se ganhar ao São Joanense. Teve uma hipótese no fim de semana passado, não conseguiu, perdeu com o Amora, mas acho que há mais do que uma cabeça a olhar para os jogos deste fim de semana, a ver se o Belenenses ascende à segunda liga e para depois fazer o seu caminho para o sítio onde merece, que é entre os maiores. Muito bem, Jorge, o teu número 22.147. Sim, 22.147, e falo da mesma competição que o Nuno. O Nuno falou de um histórico do Belenenses, eu falo do Leiria, que venceram em casa a última jornada da fase aliás, a penúltima jornada da fase de apuramento de campeão. Ainda falta mais um jogo. Venceram o Braga B em casa, perante 22.147 pessoas a assistir ao jogo, e portanto uma cidade que se mobilizou em torno do clube, e é um regresso aos escalões profissionais do futebol português. Já garantiram a subida à segunda liga, e vão ainda depois disputar a final da Liga 3. E, portanto, Belenenses e União de Leiria, aparentemente, 2 emblemas históricos a caminhar a diferentes ritmos para, quem sabe, o primeiro escalão do futebol nacional. E mudamos de modalidade, mas não deixa de ser interessante, de facto, a escolha de protagonista para o Jorge Faria de Sousa. Jorge, queres falar de futsal? Sim, no próximo fim de semana vai decorrer a Final Four da UEFA Futsal Champions League. Pelo segundo ano consecutivo, Sporting e Benfica marcam presença nesta final a 4, e portanto 2 anos seguidos a ter as 2 principais equipas do futsal português nas 4 melhores da Europa do futsal. O Sporting irá defrontar o Anderlecht na meia-final na sexta-feira. No mesmo dia, o Benfica defronta os espanhóis do Palma Futsal. Mas eu acho que domingo pode ser um dia histórico, caso os 2 carimbassem passaporte para a final, e seria extraordinário para o futsal português, e até para os adeptos de futsal por toda a Europa, para perceberem porque é que este é o melhor derby do mundo, Sporting e Benfica. Oxalá que possa acontecer no próximo domingo. Nuno, já agora não resisto a perguntar, de facto, quão extraordinário seria transportar para a final da maior competição europeia de futsal, aquele que é o derby da capital e um dos jogos mais emocionantes da Europa ao nível desta modalidade. Era sinal até da hegemonia do futsal português e da qualidade do nosso campeonato, da nossa liga, dos nossos técnicos, dos nossos clubes, e da atenção que dão a um tipo de futebol que é uma versão, enfim,
mais pequenina e dentro de portas daquilo que é o jogo a sério que a maior parte das pessoas do planeta gostam, que é o futebol de 11 praticado em campo de relva. Por falar em planeta, vamos falar de alguém que não Está parece, fora dele, ele não está parece fora. deste planeta. Não, eu estou a falar, é o meu número da 34. é o 34, é o número de golos do Erling Haaland. Enfim, nós já vimos mais golos no campeonato português, já vimos mais golos de outros jogadores noutros campeonatos, mas este 34 tem um fator especial, que é o seguinte: é o recorde de golos na Liga Inglesa, igualado neste momento com o Andy Cole e com o Alan Shearer, dois históricos do futebol inglês, duas lendas vivas da Premier League. São 34 golos, com uma diferença, é que o Erling Haaland, ao serviço do Manchester City, atinge esta marca com apenas 30 jogos, enquanto que o Alan Shearer precisou de 42 jogos para fazer estes golos e o Andy Cole 40. E há outra coisa, a época ainda não acabou, a temporada ainda não acabou e ao ritmo a que aquele homem marca golos, é provável que esta marca ainda venha a ser superada. Jorge, queres comentar em 10 segundos a escolha do Nuno, Erling Haaland? Já falaste aqui várias vezes dele. Sim, é verdade, tem sido aqui figura recorrente, é absolutamente extraordinário. Olharmos para a primeira época que faz na Premier League, onde ainda pode vencer a Premier League, Liga dos Campeões, pode inclusivamente vencer a Taça de Inglaterra, e portanto está a fazer uma época extraordinária e com uma média acima de um gol por jogo. De facto, um enorme jogador. Nuno Vinhas, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado. Voltam para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.